Graças a Deus, graças a Deus. Que o Senhor nos abençoe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que me ouve agora. Nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, exaltando, glorificando e bendizendo o nome desse Deus que tem poder nos céus e na terra. Como já tínhamos anunciado, já trouxemos esta mensagem na quarta-feira para todos os ouvintes, todos os nossos irmãos do Instagram. E agora nós estamos aqui trazendo a palavra do Senhor para você e que o nome do Senhor seja exaltado, seja bendito, glorificado para todo sempre. Quem vos fala é o pastor Fábio Ramos. Este momento, esta palavra, é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Internacional, Rios de Água Viva. Falamos sobre a interpretação do livro de Mateus no capítulo 22. E o versículo que nos chama a atenção é o versículo 39, que é um versículo muito especial. A gente sabe que no final nós vamos fazer uma oração, terminamos com a oração. A todos os irmãos que vão chegando, que o Senhor possa abençoar você e fique à vontade. Que o Espírito Santo de Deus agora possa visitar você aonde você estiver. Mas nós sabemos que a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia sem antes fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que foi designado pelo Espírito Santo de Deus. No livro de Mateus, capítulo 22, fala do grande mandamento. Essa palavra é muito importante, porque nós entendemos esta palavra num único sentido, num sentido unilateral. Só que ele é um sentido diferente, não é um sentido unilateral, é um sentido bilateral. Ele tem outra vertente, ele tem outra revelação, e o Senhor me entregou isso há poucos dias, e eu pude pregar essa mensagem dentro da casa de Deus. Mas o grande mandamento está aqui, ó, Mateus capítulo 22, versículo 34. Entrando os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em seu conselho. Reuniram-se em conselho. Versículo 35, e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, querendo pegar Jesus através das letras, através da palavra, através realmente das leis, né? Que eles conheciam muito bem, saduceus, fariseus, conheciam muito bem as leis. E muitas das vezes tentavam pegar Jesus através da lei, através das letras, através da palavra, né? Querendo ver se Jesus iria se contradizer com alguma coisa, né? Com alguma palavra que já tinha sido dita. E diz assim, versículo 36, mestre, eles perguntaram, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu e disse, primeiro, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ame ao Senhor teu Deus, isso é muito poderoso, é poderoso, com todo o seu coração, e segundo, né, de toda a sua alma, coração e alma, totalmente, é um sentido totalmente espiritual, né? Primeiro ele fala, né, do coração, das emoções, dar um amor incondicional para o Senhor, né? Esse amor alojado e guardado dentro do coração, e logo em seguida ele fala com toda a sua alma, ou seja, com aquilo que você respira, com o ser que você tem, aquilo que o Senhor te deu, que é o fôlego de vida, sua alma também ame ao Senhor, expresse isso ao Senhor. Aí logo em seguida também ele continua falando, e de todo o seu entendimento, ou seja, raciocínio,
com toda a sua capacidade de inteligência, com toda a sua capacidade de discernimento. Ame ao Senhor. Agora, veja bem, eu quero falar do versículo 30, olha só, 39. 39. Diz assim: o segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Você parou para analisar, prestar atenção no quão poderosa é essa palavra? Porque o próprio Jesus, né, falando na sua palavra, né, ele falando de amar ao próximo, né? E aqui está falando no sentido de buscar o bem maior do próximo, seja judeu, seja gentio, não importa. Jesus estava deixando claro: ame ao seu próximo como a você mesmo. E você deve perceber que veja bem, toda a palavra de Jesus, ela tinha mais de um significado. Ele tinha mais de um ensinamento. Toda a palavra do Senhor que ele ensinava, que ele falava, todos os seus sermões, né? Todas as suas palavras que ele entregava, né? Seja para escriba, seja para fariseu, seja para judeu, seja para gentil, todas as palavras, elas tinham outros ensinamentos embutidos dentro de um ensinamento. Você entendeu o que eu estou falando para você? Olha só. As palavras, é como se as parábolas que o próprio Jesus falava, elas tinham várias vertentes, elas tinham vários segmentos que ensinavam várias coisas juntas ao mesmo tempo. Então, é poderoso entender o que Jesus falava. Muita gente ficava, né, disperso, muita gente ficava sem entender, né, desconectado quando Jesus falava, porque não conseguia entrar no seu raciocínio poderoso, não conseguia entrar no seu raciocínio santo. E aí ficavam realmente perdidos, né? Ficavam, muitas das vezes, sem ação, muitas das vezes. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele deixava, dentro de uma explicação, vários ensinamentos poderosos, vários ensinamentos santos, ensinamentos ricos. E esse aqui me chama muita atenção. Por quê? Porque o Senhor está falando aqui: ame ao teu próximo. Então, quando a gente ouve essa palavra, a gente fica imaginando, o Senhor está falando: o bem que eu quero para mim, eu quero para o próximo. Aquilo que o bem que eu quero para a minha vida, o amor que eu tenho por mim, eu tenho que ter pelo meu próximo. Você pensa, a primeira coisa que vem na sua cabeça é fazer o bem para o próximo. Não deixe de fazer o bem para o próximo. Quando você faz o bem para alguém, você está demonstrando amor e cumprindo este que é o mandamento do Senhor. Mas aí vem a revelação. Você pode perceber que quando você lê essa palavra, o Senhor está falando: você vai amar o seu próximo como a você mesmo. Entendeu? Imagina você agora. E quando eu pregava essa palavra, fiz uma pergunta, né? Qual o seu maior defeito? Qual a sua maior qualidade? Essa foi a pergunta que foi feita. Quando eu estava trazendo essa mensagem, a pergunta foi feita na igreja. Perguntei aos irmãos: qual o seu maior defeito? Pensa agora aí, você que está agora comigo, que está ouvindo a palavra do Senhor, pensa comigo. Qual o seu maior defeito? E qual a sua maior qualidade? Ou melhor qualidade? A sua melhor qualidade. Né? Porque defeito nós temos vários. Eu tenho, você tem,
mas muitas vezes a gente passa, né, tenta passar por cima dos nossos defeitos e quer mostrar mais as nossas qualidades, mas não tem como. Os defeitos, os nossos defeitos, eles também aparecem muito. Eles também são muito visíveis. Talvez não para nós, mas para as pessoas que convivem conosco. As pessoas que estão ao nosso redor convivendo conosco dia a dia, sabe se você é uma pessoa nervosa, sabe se você é uma pessoa mansa, sabe se você é uma pessoa né, arrogante. Né? Muitas das vezes o pior defeito de alguém é a arrogância. Muitas das vezes o pior defeito de alguém é a falta de tolerância, é a falta de paciência, é a falta de perdão, é a falta de dar perdão, de pedir perdão. Né? Muitas das vezes o pior defeito de alguém é a mentira. Muitas das vezes o pior defeito de alguém é a fofoca. Muitas das vezes o pior defeito é a falta de caráter, né? A inveja, o ciúme. Exatamente. Então, tem coisas que a gente não consegue ver aos olhos materiais. Somente através da busca do Senhor. Somente buscando a Deus, dobrando o joelho, clamando ao Senhor e pedindo ao Senhor espiritualmente que Ele possa mostrar realmente para nós os nossos defeitos e aonde nós precisamos nos consertar. Isso é muito importante. Agora, todos nós temos qualidades. Todos nós. Defeitos e qualidades, todos nós temos. Mas quando, veja bem, isso aqui é a revelação. Estou falando aqui algo para você, talvez, que você ainda nunca ouviu. Algo que você ainda não teve oportunidade de ouvir em pregação e em mensagem. Você já deve ter ouvido, né? Ouvido ou visto várias mensagens. Mas a palavra, veja bem, como a palavra do Senhor, ela tem revelações relevantes que o Senhor vai nos mostrar através de uma intimidade profunda com Ele. Então, quando eu leio este livro de Mateus, capítulo 22, e no versículo que nós lemos aqui, versículo 39, o semelhante, que é o segundo mandamento, ame o seu próximo como você mesmo. Você já percebeu que existem pessoas que, veja bem, só conseguem amar pessoas erradas? Dão um amor incondicional, gostam, têm prazer da companhia de pessoas mentirosas, de pessoas de contenda, de pessoas falsas. Muitas das vezes a pessoa aceitou a Cristo como Salvador, mas ainda não consegue deixar certas amizades. Ainda não consegue deixar amizades satânicas. Amigos, entre aspas, né? Não são amigos que dão mau conselho, que leva, né, palavras ruins, que coloca na mente, né, coisa diabólica, tira a pessoa da comunhão com Deus. Mas essa pessoa que aceitou a Cristo como Salvador, ela vê essa palavra aqui e fala: eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. E aí vem a revelação, porque muitas das vezes, e eu quero dizer que não é pouca, muitas das vezes, quando você ama demais alguém, sabendo que essa pessoa é uma pessoa mentirosa, uma pessoa falsa, uma pessoa que gosta de contenda, que gosta de disse-me-disse, fofoca, rebelião, uma pessoa que, né, gosta de confusão, pessoa que tem vício, né? Vício
Vício maligno. E aí quando a gente fala de vício, tem vários tipos de vícios. Quando a gente fala de vício, a primeira coisa que as pessoas pensam, droga, bebida, cigarro, não. Existe o vício da prostituição, existe o vício do jogo, o vício da pornografia, existe o vício, tantos outros, né, que estão em determinadas pessoas. E aí, veja bem, tem pessoas que amam estar perto dessas pessoas. E aí vem a pergunta, por quê? A Bíblia está falando, ame o seu próximo como a si mesmo, a si mesmo. E aí o Senhor, Ele faz você olhar dentro de você e ver através do outro o seu defeito. Porque escute aí o que a palavra do Senhor está te falando. Escuta a palavra de Deus. Se você ama uma pessoa, vamos colocar, que adora, tem prazer na promiscuidade, é porque alguma coisa dentro de você te aproxima dessa pessoa. E pode ser o mesmo pecado. Pode ser os mesmos desejos que essa pessoa tem, você também tem, porque você está amando esta pessoa como você ama você. Exatamente como você ama a si mesmo. Então, olha o perigo. O Senhor Jesus Cristo falou essa palavra e a gente sempre imagina, amar o próximo é fazer o bem para o próximo, o mesmo bem que eu quero para mim, eu quero para o próximo. Só que você corre um grave risco. E o Senhor Jesus Cristo, Ele faz você se consertar. Você ver porque muitas das vezes a gente não consegue ver. Você precisa ter discernimento espiritual e entendimento espiritual para saber se você ama demais estar perto de alguém mau caráter, é porque, infelizmente, o seu caráter é igual. Você está vendo? Exatamente. É exatamente isso. Você quer ver? A palavra do Senhor diz, você sabe muito bem, Salmo 1, eu amo o Salmo 1, porque ele já começa dando um ensinamento poderoso para nós. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Tem pessoas que têm prazer de estar na roda dos escarnecedores. Ama estar perto de pessoas, né, que não tem nada de bom para oferecer. Só tem o mal, só sai da sua boca coisa que não presta. As palavras são, né, só fala de mulher, ou de homem, ou de prostituição, ou de fazer isso ou aquilo, né? E por aí vai, né? Desejos malignos aflorados de determinadas pessoas que sentam a uma roda de amigos e ficam ali conversando, ficam trocando, né, conversas satânicas, diabólicas, e muitas das vezes o crente está ali no meio. Muitas das vezes o crente está ali no meio ouvindo certas coisas e ele acha que ali ele é luz. Ah, ele é luz porque eu tenho que estar no meio das trevas. A luz só brilha no meio das trevas. Existe muita gente que é luz e quando entra no meio das trevas, a luz dele se apaga. É sério, irmão? Isso aqui é coisa séria. A gente tem que tomar cuidado, querido. Muita gente que é luz, até que entra no meio das trevas. Quando a luz chega nas trevas, ela tem que brilhar mais ainda. Só que, infelizmente, tem muita gente que é luz, e quando chega no meio das trevas, na mesma hora a sua luz se apaga. Ele perde o brilho do Espírito Santo. Ele perde a referência de servo de Deus, porque ele se deixa contaminar. Então, quando a Bíblia diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho, não anda segundo o costume do mundo, costume mundano, e não se deixa levar por certas companhias, por certas amizades.
Tem muita gente que anda com tudo enquanto é gente. Só não anda com o servo e a serva do Senhor de verdade. Anda com tudo enquanto é maloqueiro, que tem título de crente. Tudo enquanto é, né? Gente sem um pingo e um mínimo de noção e de discernimento espiritual. Discernimento espiritual, né? Eu lembro de um tempo atrás de uma irmã, né? Que o pessoal estava indo no monte direto. Todo, né? Praticamente todo final de semana estavam subindo e descendo no monte. Primeiro, monte, né? Não é muitas das vezes o que a gente está vendo hoje em dia acontecer. Na minha época, né? Vamos colocar aí há 20 e poucos anos atrás, né? Ainda, né? Jovem ainda, né? Hoje eu, graças a Deus, passei dos 40 pela misericórdia do Senhor, né? Mas ainda jovem, quando a gente subia ao monte para falar com Deus, não era o que é hoje, não era a bagunça que muito... Não estou generalizando, não estou generalizando, segura aí. Mas a gente está vendo gente subindo por diversão, subindo, né? Sem ser nem batizado. Porque, irmãos, a pessoa não aceitou a Cristo como Salvador, só está frequentando a igreja, não recebeu o Espírito Santo, não participa da ceia do Senhor, mas está subindo no monte. Está subindo ao monte. Na nossa época não era assim. Quem está me ouvindo aí sabe muito bem, e lembra muito bem que há tempos atrás não era assim. Eu lembro que ao subir no monte fazíamos uma roda de concerto antes. E quem não estava apto para subir, não subia. Dali descia e ia embora para casa. Ou ficava lá embaixo, lá esperando. Ficava lá, esperando todo mundo descer, porque não podia subir, porque o Senhor não permitia. Não permitia. Hoje se muda demais, né? Deus é o mesmo, mas o homem muda as coisas e passa, infelizmente, a levar na brincadeira. E Deus não está levando nada na brincadeira, ainda mais nos dias de hoje. Ainda mais nos dias que estamos vivendo. Não tem brincadeira. Se alguém está levando na brincadeira é porque realmente é louco. Realmente é louco. É louco. Né? Porque aqui é coisa séria. A palavra de Deus é séria. Não tem meio termo, né? Não tem, a palavra do Senhor não faz curva, ela é direta. Né? A palavra do Senhor é direta. E aí, irmãos, a gente vê, né? Muitas das vezes, eu lembro que uma irmã desceu do monte, aí viu uma obra de macumba, colocou a mão na obra de macumba, né? Sem Deus mandar. Colocou a mão na obra de macumba e pegou e arrebentou uma fita lá e chutou um negócio lá, achando que está na autoridade de Deus. Na mesma hora, ela começou a passar mal e vomitar. Na mesma hora. Na mesma hora ela começou a passar mal e começou a colocar tudo para fora. Né? Por quê? Né? E pior, as pessoas que estavam junto com ela também foram atingidas. Também foram atingidas. E depois a gente ficou sabendo dessa situação. Falando, tá vendo, irmãos? Olha com o tipo de pessoas que as pessoas estão tendo prazer de estar perto. Pessoas que brincam demais com coisa que não é para brincar, que é coisa séria. É coisa muito séria que está acontecendo no mundo, no Brasil, nesta cidade, que está acontecendo no meio da igreja, que está acontecendo no meio do povo de Deus, que está acontecendo no meio de uma geração que precisa entender hoje, que precisa saber que realmente, irmãos, realmente, a palavra do Senhor está se cumprindo. Está se cumprindo. E eu não estou falando aqui, né, da situação atual do vírus. Não. Mas fora disso, fora da situação do vírus, o Senhor está preparando os seus e tirando dessa terra e levando para o céu. É exatamente o que o Senhor está fazendo. E quem não está percebendo precisa entrar na presença de Deus, buscar ao Senhor porque a coisa é séria. Mas deixa eu lhe falar aqui, para a gente chegar num ponto importante, nós estamos falando aqui, é poderoso,
né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Eu estou falando Mateus 22, versículo 39. Mas eu fui no livro de Salmos, por quê? Porque tem pessoas que têm prazer de estar junto com o ímpio. Tem prazer, irmão. Se for para pregar a palavra do Senhor, amém. Agora, se não for para pregar a palavra do Senhor, preste atenção. Se você ama demais alguém, e aí eu estou falando, ame o seu próximo como a ti mesmo. Jesus disse, é o segundo mandamento. Toma cuidado. O próprio Senhor Jesus, ele coloca você realmente numa balança quando você faz isso. Porque quando você ama demais alguém que não presta, alguém que é mau caráter, e se você ama esta pessoa, você está amando a você mesmo. Aquilo que essa pessoa tem de ruim, aquilo que essa pessoa tem de mal, aquilo que essa pessoa tem de perverso, é aquilo que está, muitas das vezes, no seu próprio coração. Porque, irmão, é nítido, é bíblico. Isso aqui é bíblico. Se eu gosto demais de estar com alguém, né, com todos os erros e todos os defeitos daquela pessoa, né, e eu realmente aceito aquela pessoa, porque existe o aceitar, existe o aceitar, vir como está, né? Vir como estar. Mas não existe o continuar como está. Eu lembro que se cantava muito na igreja, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Vem como está, mas não fique como está na presença de Deus. Não fique como está na casa de Deus. O problema hoje em dia é que as pessoas vêm como estavam, ou como estão, e passam 1 ano, 2 anos, 3 anos, e continuam do mesmo jeito, da mesma maneira, e não se libertam. Não se libertam. E aí, o Senhor está falando aqui para nós. Você não pode se associar a quem realmente não tem o mesmo pensamento que você. Não tem o mesmo pensamento que você. Exatamente. Não se associe com qualquer pessoa. Não se associe. Olha só. Provérbios, vamos lá, Provérbios 22? Não, eu vou em Provérbios 22. Provérbios 22, 24. Isso tem uma palavra aqui poderosa, então vamos lá. Provérbios 22, 24. Mas por que o que o Senhor quer falar comigo e com você nessa hora? Aqui, ó, muito bem. Provérbios 22. Escuta aí. Escuta que isso aqui é sério. Olha só. Provérbios 22, versículo 24. Não faça amizade com quem olha só, facilmente fica irado. A gente começa por aí. Não faça amizade com quem facilmente fica irado. Nem ande na companhia de quem é agressivo. Isso é Bíblia, está na Bíblia. Para que você não aprenda os seus caminhos e assim fique preso numa armadilha. Tá vendo? Não esteja entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas. Tá vendo, irmãos? Tem gente que aprende a ser caloteiro porque está perto do caloteiro. Tem gente que aprende a ser mentiroso porque está na escola da mentira. Né? Sendo que o professor é Satanás, é o pai da mentira. Né? Aí a pessoa tem o prazer de andar com pessoas mentirosas. De andar com pessoas que praticam a mentira o tempo todo. Mentirinha, mentirona, mentirão, né? E aí por aí vai. Então o Senhor está falando aqui, não faça amizade com quem facilmente fica irado. Mas tem muita gente que nem amizade faz, tem gente que ama demais. Incondicional. Dá amor a essas pessoas. E aí vai ver por quê. Porque o pior defeito dessa pessoa é o defeito dele próprio. Se eu amo mentiroso é porque eu gosto de mentira. Se eu amo a falsidade é porque eu também sou falso. É a Bíblia que está falando. Eu falei há pouco tempo. Tem pessoas que eles
gostam de estar na igreja. Por quê? Porque gostam de fazer parte de panelinhas, de grupos de fofoca, grupos de contenda e pior, grupos de feitiçaria, que a Bíblia chama de rebelião. Um monte de feiticeiro. Um monte, mas é um monte. Um monte de feiticeiro. Feiticeiro. Na casa de Deus? Na casa de Deus? Feiticeiro. Feiticeiro. E aí, tem gente que não tem coragem de fazer a rebelião. Mas ele espera. No coração dele, ele quer fazer. Ele tem desejo de fazer rebelião. Se levantar contra o pastor, se levantar contra o dirigente da igreja, contra um servo, uma serva de Deus. Ele não tem coragem de fazer, ele só tem desejo de fazer. Mas aí, tem alguém que tem, além de ter a vontade, né, tem o desejo e tem a coragem. Aí vem alguém e faz. E aí quando faz, leva um monte de gente, inclusive esse aí, ou essa aí, que sempre quis, sempre teve o prazer de fazer rebelião. Sempre teve o prazer da rebelião. Então, irmão, tem gente que se associa com determinadas pessoas justamente porque são iguais. Né? É o ditado que diz aí, é o próprio ditado popular que diz. Né? Se ele se ajunta com porco é porque gosta de comer lavagem. Se mistura com porco é porque gosta de comer lavagem. E por que não sai de perto? E por que não se distancia dessas pessoas? Ah, mas eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Cuidado, cuidado. Olha o perigo que você corre, porque você descobre que aquele defeito, aquele pecado, aquilo que aproxima você dessa pessoa não é bom. Não é coisa boa. Na Câmara, né? Seja do Senado, seja, né, vereador, senador, né? Existem pessoas que têm o mesmo pensamento egocêntrico. E aí tem gente que entra, né, na política e fala assim, quando eu chegar lá eu vou ser diferente. Quando eu chegar na Câmara, ou quando eu chegar né, no Senado, quando eu chegar na Câmara dos Deputados, né, na Câmara dos Vereadores, eu vou ser um exemplo, vou ser diferente. Aí chega e não é. Aí chega lá e é igual a todos. Igual a todos. Por quê? Porque ele se associa. Ele passa a amar pessoas de má índole. Ele passa a acompanhar pessoas. Está na Bíblia. Não faça amizade com quem facilmente fica irado. E aí a palavra do Senhor está falando irado, mas está falando de todos os sentidos. Não faça amizade com quem é traiçoeiro. Com quem, se uma pessoa, né, é traiçoeira com alguém, ela pode ser com você também. Ela pode aprontar com você. Exatamente, aprontar com você. É a história dos amigos ladrões que roubam, fazem o roubo, né? E depois eles brigam entre si e um ali mata o outro. Por quê? Porque a ideia mesmo, né, não era dividir, era um só ficar com tudo. E aí no final do roubo, o mais esperto e o mais rápido consegue matar os seus outros companheiros e ficar com todo o produto do roubo. Tem pessoas que saíram da droga, mas continuam na boca. Continuam ainda no meio da boca. Ah, mas pastor, eu estou indo lá pregar o evangelho. Há pouco tempo eu encontrei com um irmão, saindo da boca, ô pastor, a paz do Senhor, tá? Aí veio falando das coisas de Deus, veio falando, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, falando que está muito feliz com Jesus. Quando ele terminou de falar e a gente chegou num determinado momento que eu ia para um lado, ele ia para o outro, eu falei, meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Aí estendi a mão para cumprimentá-lo, né? E aí
A mão que ele, né, geralmente a mão que ele ia cumprimentar estava fechada. Irmão, cumprimenta com a outra mão, né? Mas a outra ele não podia abrir. Não podia abrir por quê? Falei, meu irmão, olha só, deixa eu lhe falar uma coisa. Você está com Jesus somente nos seus lábios, somente na sua boca. Mas no seu coração, na sua mente, você ainda está do mundo, você ainda tem prazer nas coisas do mundo. Não, pastor, não. Meu irmão, o que tem na sua mão? O que você acabou de comprar? Aí, né? A casa caiu, a casa dele caiu naquele momento ali, né? Foi... Eu não ia fazer isso, não, a intenção não era fazer isso. Mas quando alguém professa o nome do Senhor, ele não pode professar o nome do Senhor apenas com palavras. Palavra não diz aquilo que nós somos. Palavra não diz aquilo que somos. Nossa vida com Deus e a nossa atitude vai dizer aquilo que nós somos de fato. E outra coisa, não sou eu que testifico de mim, é o mundo. É o mundo que testifica do crente. É o mundo que testifica do servo, da serva do Senhor. É o mundo que vai falar bem de nós ou vai falar muito mal de nós. Então, o que eu estou explicando para você da palavra é justamente isso. Né? Tem gente que tem prazer de se associar. Aí eu estou falando o ensinamento de Jesus. Ame o teu próximo como a ti mesmo. E aí quando você ama o seu próximo como você mesmo, você vai descobrir em você um grave defeito. Ou pode descobrir em você uma grande qualidade. Porque veja bem, o que a palavra do Senhor diz? Os santos se comunicam com os santos, não é verdade? A palavra do Senhor diz isso. Os santos se comunicam com os santos. Romanos 12:13. Comunicai aos santos as vossas necessidades. Está na Bíblia. Então, quando a Bíblia fala isso, você comunica com os santos. Você não pode perder o seu tempo. Isso é perder tempo. De comunicar a tua vida, comunicar os teus problemas, contar a sua vida, um problema que você está passando, para uma pessoa que não serve a Deus. Tem gente que deixa de falar com o servo e a serva do Senhor. Tem gente que deixa de falar, contar, pedir uma oração, contar o seu problema, comunicar o seu problema com um servo e uma serva de Deus, para comunicar com pessoas do mundo, para falar com pessoas que realmente, porque, irmãos, comunicam com pessoas que não têm nada de Deus, um conselho de Deus para passar. Uma palavra de Deus, orar junto com você, te ajudar em oração, te ajudar na palavra. E aí tem gente que perde o tempo, que pega, né? Uma pessoa despreparada, uma pessoa que não tem Deus na vida, aí você chega lá e abre toda a sua vida. Conta toda a sua vida para essa pessoa. Conta todo o que você está passando no casamento, o que você está passando dentro da sua casa, conta até coisas pessoais suas. E aí a pessoa não tem nada de Deus, o que vai sair da boca dela? Uma palavra maligna, uma palavra do diabo. Faz isso, faz aquilo, faz isso. Só conselho maligno, só conselho do diabo. Por quê? Porque tem pessoas que preferem se associar e realmente ter comunhão, porque a palavra do Senhor, quando a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz dessa maneira, que você deve ter comunhão com os santos. Comunique o seu problema, a sua vida, com aquele que serve ao Senhor, com aquele que está no mesmo pensamento espiritual que você, que vai poder te falar e trazer para você uma palavra. Agora, quem não tem nada de Deus, vai acabar com a tua vida.
vai acabar, aquilo que falar para você vai acabar com a tua vida, vai te jogar no buraco. Exatamente. Então, não perca o seu tempo em estar perto de pessoas. Ah, mas vou te falar uma coisa, hein? Tem gente que fala assim, ah, mas conhece a minha vida há muito tempo, é meu amigo de infância. Não interessa se é seu amigo, se é a sua amiga de infância, não interessa. O que a palavra do Senhor está falando aqui para você agora, querido, isso é sério, isso é muito sério. Não interessa se é seu amigo, se conhece a sua vida, se sabe da sua história, não interessa. Ninguém que não serve a Deus vai poder te falar algo de Deus. Somente alguém que tem a mesma comunhão que você, e os santos se comunicam com os santos, podem realmente comunicar, porque é o mesmo Espírito. O mesmo Espírito. Tem gente que conta problema da igreja, problema que aconteceu dentro da igreja, para uma pessoa do mundo. Aí o que a pessoa do mundo vai falar para você? Sai de lá. Sai fora. Sai de lá. Faz igual eu. É exatamente o que acontece. É melhor você ficar aqui fora do que ficar lá dentro. Aí a pessoa vai e sai. Vai e sai. Agora, quando um servo e uma serva do Senhor está passando um problema, seja o que for, e fala com um servo de Deus ou uma serva de Deus, de verdade, o que ele vai falar? Minha irmã, vamos orar juntos, Deus vai te dar vitória, Deus vai te responder, mas fica firme, não, fica firme. Não desiste não, fica firme. Não dê ouvido à voz do diabo, fica firme. O servo de Deus, ele não incita a contenda, ele não faz um brigar com o outro, não faz um discutir com o outro, e não faz um ir lá e tirar satisfação com o outro, brigar com o outro. Palavra de Deus. E aí nós precisamos entender, porque quando Jesus ele falava um ensinamento, e eu disse lá no começo, um ensinamento de Jesus, ele estava falando mais de um ensinamento, ele estava falando mais coisas importantes e especiais dentro de um ensinamento. Então preste bem atenção no que diz a palavra do Senhor. Eu gosto muito de uma palavra no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 20. 13, Provérbios, vamos lá, olha só. Provérbios 13, vamos lá, Provérbios aqui, ó. Passei Salmos 13. Aqui, pronto, achei. Provérbios 13, olha o que diz, irmão. Escuta a palavra, olha só o que o Senhor está falando aqui. Provérbios 13, 20, sabe o que diz a Bíblia? Olha só. 13, 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Tá vendo, irmão? Quem anda com sábio, a tendência é o quê? Ficar sábio. Quem anda com mulher de oração, vai aprender a orar. Quem anda com homem de Deus, mulher de Deus, aprende a buscar ao Senhor. Quem anda com alguém que tem temor de Deus, ele aprende a ter mais temor de Deus. Tá vendo, irmãos? Mas tem gente que gosta de andar com gente errada. E acha que está andando com pessoas certas. Tem um monte de gente frequentando igreja por causa de grupo. Por causa de grupo. Por causa de amizades. Irmãos, você pode ter amizade dentro da igreja. Você pode ter amigos dentro da igreja. Só que a sua salvação não vai depender dos seus amigos. Sua salvação não vai depender dos seus colegas que você acha, né? Amém, irmãos? Nós temos na igreja irmãos. E mesmo na igreja tendo irmãos em Cristo, a salvação é individual. Nenhum irmão vai levar o outro para o céu. Então, esse pessoal tem que parar com o negócio de grupo. Você pode ter comunhão com os irmãos, mas tenha a sua experiência com Deus, a sua intimidade. Narasubia cantarebe amanto. Narafaciara manarafacia. Meu irmão. Tem a sua experiência com o Senhor. Tem a sua intimidade com Deus. Você vai viver na fé do outro? Você vai viver na aba do outro, na fé do outro?
Não, irmãos. Viva a sua fé, viva a sua experiência. Viva a sua vida com Deus. Viva o seu momento com Deus. Amém? Porque tem muita coisa errada acontecendo. Tem gente caindo e levando um monte de gente junto. Tem gente enfraquecendo quando... Já reparou? A gente está vivendo numa sociedade, num grupo de crentes, quando um enfraquece, né? O resto tudo enfraquece junto. Por quê? É associação. É associação. São amizades, irmão. São amizades. Quando um vai na igreja, todo mundo vem. Quando um falta, todo mundo falta. É desse jeito que a gente está vendo. Irmãos, e ninguém vai para o céu por tabela. É individual. Nós estamos vivendo num corpo coletivo dentro da casa de Deus, mas a salvação é individual. Busque você pela sua vida, pela sua salvação, nesse momento que a gente está vivendo agora. Sério. Sério, 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 sério. Poderoso o que o Senhor está falando com você nessa hora. Sério. E aí, irmão, estou terminando aqui agora. Estou terminando aqui porque isso aqui é sério. Então veja bem. Falei de comunicar com os santos, andar com os sábios. Quem anda com tolo é tolo, quem anda com sábio é sábio. E eu vou deixar claro para você o que diz a Bíblia. Amai o teu próximo como a ti mesmo. Volta a repetir, cuidado. Se você ama alguém de má índole, ama incondicionalmente essa pessoa, você está amando o seu próprio defeito. Agora, se você ama alguém que serve a Deus, que ama a Deus, que busca a Deus, que tem, como eu disse, que tem temor de Deus, que reverencia o nome do Senhor, é porque vocês são iguais. Tá vendo, irmão? Você não pode amar alguém com os defeitos que ela tem. E passar a mão nos defeitos. E aceitar os defeitos. É viver no engano, é viver na mentira. A pessoa está enganada e você também. E aí precisa haver um conserto. Um conserto sério. Seríssimo, seríssimo. Quando Davi falou, Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto, ele não falou isso brincando, irmão. Ele falou isso muito sério. Quando Davi falou, Senhor, cria em mim um coração puro, é porque ele não tinha. E nós estamos falando de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Esse era Davi. Você já pregou sobre Davi, já falou sobre Davi. Davi era esse homem, segundo o coração de Deus. Ah, mas espera aí. Esta palavra de Davi, segundo o coração de Deus, foi depois que o Senhor atendeu o pedido dele. Depois que o Senhor atendeu o pedido de Davi, pedindo ao Senhor, Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele pediu, o Senhor respondeu, e ele falou, Senhor, se o meu coração não é reto. Se ele estava pedindo é porque não era. Algumas mazelas, alguns resquícios de pecado, né? Coisas que manchavam a sua vida, estavam dentro do seu coração. Exatamente. Sério, sério, sério. Tá? Tem gente que traz, né? Lá do passado, coisas que estão até hoje na sua vida. Até hoje. Destruindo, atrapalhando, influenciando a sua vida. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer hoje em dia. E nos dias de hoje, nós temos que pedir ao Senhor, Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Eu não quero ficar fora da tua presença. E não retiras de mim o teu Espírito Santo. Não retira de mim o teu Espírito Santo. Não tira de mim o teu Espírito Santo. Eu não posso ficar, irmãos. O que nós vamos fazer sem o Espírito Santo? Não tem igreja.
Sem o Espírito Santo não tem palavra, não tem igreja, não tem oração, não tem busca, não tem nada. Aproveite, vou te falar para você agora, aproveite os últimos momentos do Espírito Santo sobre a terra, porque ele vai embora. Ele vai embora. Tem gente que não está aproveitando. Ah, mas como? Como? Como eu aproveito o Espírito Santo? Eu estou falando aqui, né? Aproveitar o Espírito Santo na terra é pedir ao Espírito Santo, me ensina a palavra. Me ensina como orar. Por que o Espírito Santo está aqui na terra? Porque ele te ajuda nas suas fraquezas. Ele te ensina como orar. Mas tem gente que não aproveita o Espírito Santo aqui. O Espírito Santo está aqui na terra para te ensinar a orar, para te ensinar a entender a Bíblia. A gente lê e fica lendo. Sem o Espírito Santo não tem entendimento. Sem o Espírito Santo você não entende a Bíblia. Você vai ouvir o pregador pregar e vai entrar no ouvido e sair no outro. Você precisa do Espírito Santo para entender a palavra entrar na tua mente, fazer morada no teu coração e você praticar ela. Praticar ela para ter uma vida digna, santa, como servo e serva do Senhor. Isso é sério. Isso é muito sério. Tá? Então é o que diz a palavra do Senhor para nós nesse momento, nessa hora e nesta noite. Você está ouvindo a palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, querido, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. O Espírito Santo de Deus está falando contigo aí. O Espírito Santo de Deus está falando com você agora nesse momento. Você está recebendo, então glorifique a Deus. Glorifique o nome do Senhor. Amém, irmãos? Glorifique o nome do Senhor. Por que a gente vem aqui? Por que a gente está aqui agora? Para falar de Deus para a sua vida. Para falar a palavra do Senhor para você. Não importa a quantidade ou o número de pessoas. Não importa o número. Irmãos, se a palavra chegar a uma pessoa, se essa palavra chegar a uma pessoa, eu glorifico o nome do Senhor. Eu glorifico o nome do Senhor. Porque irmão, a gente não é estrela, a gente não precisa ser estrela, a gente não precisa ser artista, a gente não precisa ser famoso para o mundo, porque a glória é dele, a glória é do Senhor, a glória é para ele. A palavra, uma coisa eu tenho certeza, a palavra de Deus ela nunca volta vazia, sem antes fazer aquilo que lhe apraz. Ela faz aquilo que lhe apraz. Amém, irmãos? Então, eu estou terminando aqui essa palavra dizendo para você, é justamente isso. Justamente isso. Quando você lê a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor diz, para mim e para você, neste ensinamento do Senhor Jesus Cristo, ame o teu próximo como a ti mesmo. Quando você ama o seu próximo como a você mesmo, você acaba descobrindo coisas na sua vida que talvez você não sabia que tinha. Talvez você descobre na sua vida sentimentos ou situações ou desejos que te atrapalham servir a Deus, porque você está amando o seu próximo como a ti mesmo. Olha só. Você está amando o seu próximo como a ti mesmo, e amando o seu próximo como a você mesmo, você acaba descobrindo que precisa se consertar em alguma coisa. Porque o defeito da pessoa é o seu. Tá vendo? Ou a qualidade da pessoa é a sua. É muito sério. E olha o que o Senhor Jesus nos ensina. Olha o que o Senhor Jesus fala na sua palavra. Tá vendo, irmãos? Eu estou lembrando aqui de Jacó e a sua mãe. Jacó e a sua mãe eram iguais. Jacó e a sua mãe eram iguais. Viu, irmãos? Porque os dois se juntaram, se associaram para tramar algo contra, né, Isaac. Irmãos. E contra Esaú. Tramaram, fizeram um plano sórdido, né? A mãe concordando com o filho. Tá vendo, irmãos? Com quem você tem se associado?
Com quem você tem mantido comunhão? Com quem você tem se aproximado? Com quem você gosta de conversar? Com quem você gosta de conversar? Irmãos. Com quem você gosta de sentar à mesa? Estar perto? Porque Jesus estava na mesa com os discípulos, né? Na mesa com os discípulos ele falou, olhou para um por um, olhou assim, ó, olho no olho, um por um. Aí ele parou e falou assim, um de vocês é um demônio. Um de vocês aí é um demônio. Tá vendo, irmãos? Você precisa ter associação e comunhão somente com pessoas de Deus. Se você chegar perto de alguém, seja para ganhar essa pessoa para Jesus, para pregar o evangelho para esta pessoa. E pode ser quem for, pode ser a pior pessoa. É um beberrão, é um viciado, né? É um mentiroso, é um, né, viciado no jogo, viciado, né? Tem tanto vício terrível, meu Deus do céu. Tanto vício terrível, né? Mas se você se aproximar dessa pessoa, se aproxime, mas com restrição. Restrição. Porque se você entregar o seu amor para essa pessoa, porque a palavra do Senhor está mandando você amar o seu próximo como a si mesmo, você pode se contaminar com o pior pecado daquela pessoa e descobrir que o pecado daquela pessoa é o seu. E aí você que precisa se retratar com Deus. Tome cuidado. A palavra do Senhor nos ensina e nos alerta de forma específica e poderosa. Poderosa. De forma toda especial. De forma sublime, de forma santa. Eu gostaria que você guardasse essa palavra no seu coração. E que nos dias de hoje, no tempo de hoje, você realmente procurasse realmente ver se você precisa se afastar de determinadas pessoas. Talvez você deu amor para alguém, né? Entregou confiança demais para alguém, depositou amor demais para alguém, e você só foi prejudicado com isso. Você só foi... você só tomou na cara por causa disso. Então, é hora de você rever aonde você errou, tá certo? A hora de você rever os conceitos e não deixar de orar por alguém, não deixar de pedir por aquela vida, salvação, né? Libertação, mas comunhão. Comunhão não, querido, comunhão não. Essa palavra aqui é muito forte, comunhão não. Comunhão é amor. E você só pode ter amor e comunhão com alguém que realmente serve, adora e busca ao mesmo Deus que você. Amém, irmãos? Como eu falei há poucos dias, Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, na fornalha de fogo, 3 homens, 3 no mesmo propósito, na mesma ligação e no mesmo amor incondicional a Deus. O que aproximava os 3? Aleluias, santidade. O que aproximava os 3? Sadraque, Mesaque e Abednego. O que juntava os 3? Santidade. O que tem juntado muitas pessoas é pecado. O que tem aproximado muitas pessoas é mentira, é engano. Isso não pode acontecer. O que deve nos aproximar um cristão do outro é amor incondicional, principalmente a Deus. Porque esse é o primeiro mandamento. Agora, o segundo é, quando você amar alguém como a você mesmo, procure amar aquele servo e servo do Senhor, que quer o mesmo que você, que está procurando o mesmo que você, santidade para entrar no céu. Que o Senhor te abençoe. Guarde a palavra, querido.
Essa palavra é poderosa, essa palavra é santa. Essa palavra é fiel e é verdadeira. E eu gostaria nesse momento, meu irmão, minha irmã, de fazer uma oração com você. Você que participou comigo até o presente momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesses momentos difíceis que enfrentamos, que o Senhor seja a sua força, sua bandeira, seu refúgio, sua fortaleza e o seu socorro bem presente em momentos de aflição. Poderoso Deus e eterno Pai Santo, maravilhoso, Criador dos céus e da terra, Deus, Senhor. Entramos, Senhor, no teu trono de glória. Deus Santo, Senhor, passando o primeiro, segundo céu, e chegamos no terceiro. Quem levou, Senhor, e quem leva nossas orações nessa hora é o Teu Espírito Santo, que citamos aqui nesta mensagem desta sexta-feira. Abençoa o meu irmão, minha irmã que está me ouvindo agora. Não sei o que passa, não sei o que está enfrentando, não sei o que está passando, mas eu lhe peço a Tua graça, peço a Tua vitória, peço a Tua força, que o Teu Espírito Santo esteja com ele, esteja com ela, ajudando, fortalecendo, eliminando, afastando, tirando todo o mal, Senhor. Deus Santo, tira tudo que não provém de Ti, repreenda todas as artimanhas, trabalhos feitos, emboscadas e investidas de Satanás contra esta família, contra esta casa, contra o meu irmão, contra a minha irmã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te louvo, eu te exalto, eu glorifico o teu nome e abençoo esta família agora, abençoo esta casa agora, no nome do Senhor Jesus. Senhor, Deus Santo, responde o meu irmão, responde a minha irmã, porque eu não sei o que ele está passando. Senhor, mas existem vidas agora que estão me ouvindo agora nesse momento, Deus Santo, que estão passando, Senhor, um momento de transição espiritual, Senhor, e precisam nesse momento, Senhor, Deus Santo, de uma poderosa e santa resposta que vem do céu. Então desce, 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 desce e se manifesta na vida de cada um, porque, Senhor, a tua fidelidade, ela não muda para com os teus filhos e para com os teus servos. Decreto esta vida abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, meu irmão, você, minha irmã, que participou comigo até o presente momento, e muito obrigado. Até o nosso próximo encontro, que o Senhor possa visitar você e abençoar você com poder e grande glória. Amém? Que o nome do Senhor seja glorificado na minha e na sua vida. Esse momento desta mensagem é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Internacional Rio de Água Viva. Que o nome do Senhor, só o nome dele, seja exaltado. Que você tenha uma boa noite. Você que está assistindo agora, tenha, não sei o horário, mas tenha, seja uma boa noite, ou uma boa tarde, ou um bom dia. Depende da hora que você estiver participando e assistindo esta mensagem. Que o Espírito Santo possa falar muito mais em nossos corações. Até o nosso próximo encontro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus.